Bom dia, amada igreja. Como passar a semana? Tudo bem, meus irmãos? Vamos estar iniciando mais uma escola bíblica dominical nessa manhã um pouco geladinha, mas estamos reunidos, estamos conectados com Deus e com os irmãos. Hoje estaremos estudando a lição 16, que tem como título Como reconhecer o seu dom. Quem vai estar ministrando essa lição é a irmã Kika. A irmã Kika é professora da classe dos adolescentes, uma ótima professora. Que os irmãos possam estar prestando atenção na lição de hoje e que Deus possa estar usando a irmã Kika como instrumento em tuas mãos para transmitir a palavra de Deus hoje, né, irmãos? Irmãos, vamos estar lendo a nossa divisa. Se encontra em Gálatas 5, versículos 22 e 23. Nos diz assim a palavra de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E realmente, né, irmãos, contra as coisas que Deus faz, não existe lei nenhuma que nos proíbe de fazer e executá-las, né? Que nós possamos estar sempre orientados com a palavra de Deus e seguindo os caminhos de Deus, né, irmãos? Então, nós vamos estar orando, vamos estar pedindo a Deus para que Deus abençoe essa escola bíblica dominical nessa manhã de hoje e que os irmãos possam estar prestando atenção na lição de hoje. Oremos, irmãos. Glorioso Deus que está no céu, nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela salvação em Cristo Jesus, Senhor. Pelo privilégio de estarmos vivos, pelo ar que respiramos e que possamos estar sempre agradecidos pela vida que tu nos concede, Senhor. E agora reunidos nessa manhã, como escola bíblica dominical, como igreja batista em Arthur Alvim, nós queremos te pedir a tua orientação, a tua proteção, Senhor, nesse dia, Senhor. Usa, Senhor, a irmã Kika como instrumento para transmitir a lição de hoje e que nós possamos estar aprendendo um pouco mais da tua palavra, Senhor Jesus. Senhor Jesus, abençoe cada irmão, cada membro que compõe a tua igreja, Senhor Jesus. Te peço uma bênção toda especial aos irmãos idosos, aos irmãos que têm um pouco mais de idade, que tu venhas abençoar a saúde de cada irmão, Senhor. E se houver algum irmão enfermo ou acamado, que tu possa estar visitando, curando, Senhor Jesus, porque sabemos que tu és os médicos dos médicos, Senhor. Abençoa também aqueles irmãos que necessitam, Senhor Jesus, e precisam numa porta de emprego. Que tu venhas logo em breve, Senhor, arrumar um emprego, um serviço para esses irmãos que necessitam, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoe cada departamento que compõe a tua igreja, Senhor Jesus. Te peço uma bênção toda especial ao teu servo pastor, que tu venhas estar dando sabedoria ao teu servo, Senhor, para conduzir esse rebanho que é a família IBA, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, mais uma vez, os professores, os alunos, que possamos estar sempre caminhando nos teus caminhos, Senhor. Nos dê um dia abençoado, venha abençoar logo mais o culto, logo mais à noite, e nos dê uma semana abençoada. Nós pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Bom, irmãos, continuando, hoje é a lição 16, os irmãos prestem atenção, né? Com a irmã aqui, que vai estar administrando essa lição. E só uma perguntinha, né? Um esclarecimento. As classes estão empenhadas, respondendo as lições, as perguntas, né? E torno a falar novamente, né? Os jovens estão liderando essa competição, logo em seguida os homens e as mulheres. E em quarto lugar, os adolescentes. Os irmãos, quando começarem, dá um joinha lá, dá um tchauzinho para a gente estar computando a presença dos irmãos, tá, irmãos? Só relembrando mais uma vez, a nossa lição, a nossa escola começa, a abertura é 9h45 e tem a lição, e depois entra minhas perguntas, que é das 10h30 até as 11h30, tá? E após às 11h30 eu vou dar o resultado e a classificação dos irmãos. Irmãos, essa nossa lição é a penúltima lição. Então,
A irmã Miriam já passou aí para os irmãos a nossa próxima lição, né? A nossa próxima revista, que para o outro trimestre, que vai ser sobre Tessalonicenses. Então, os irmãos que necessitam e precisarem, nos comunica para mim ou para a irmã Miriam, que vai estar querendo essa revista, tá? E os irmãos estudem, tá? Estou gostando dos irmãos, os irmãos estão empenhados, estão respondendo as perguntas dentro do nosso horário. Irmãos, tenham uma boa semana, que Deus nos abençoe e nos guarde. Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós vamos estudar a lição de número 16, que tem como título Como reconhecer o seu dom. E lá em Coríntios, de 1 a 31, que é o texto base, né, da nossa lição, o texto de meditação da nossa lição, fala, né, da importância do corpo de Cristo. E que todos os membros têm a sua função e a necessidade dentro do corpo, que Deus fez assim. E o versículo-chave nos diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua vontade. E nós estudamos nas lições anteriores, né, ao longo de toda essa revista, nós temos estudado sobre os dons do Espírito Santo. E o desafio de hoje é praticar esses dons promovendo a edificação da igreja e edificando uns aos outros através desses dons, edificando uns aos outros através desses dons, né? E a lição, né, do dia de hoje nos propõe 4 perguntas importantes para reconhecermos o nosso dom. Você que já sabe, pode aperfeiçoar ainda mais. E você que tem alguma dúvida ou você que não sabe, você que ainda não reconheceu o seu dom dentro do corpo de Cristo, esse é o caminho. E eu quero caminhar com vocês, meus queridos, por essas perguntas que a lição nos propõe. E a primeira delas é: a quem se destinam os dons do Espírito Santo? E lá em Romanos 8, versículo 9, na parte B do versículo, diz assim: mas se alguém tem o Espírito de Cristo, esse tal é dele. Então, assim, a quem se destinam os dons do Espírito Santo? Aos que são de Cristo, aos que são dele, aqueles que receberam o Espírito Santo de Deus, aqueles que aceitaram a Jesus, que têm o Espírito Santo, a esses se destinam os dons do Espírito Santo. E a segunda pergunta é: qual é a necessidade de reconhecer o seu dom? Muito importante reconhecer o dom, né? Porque nós precisamos saber quem somos no corpo de Cristo, né? Se somos o pé, se somos a mão, se somos o olho, qual a nossa função dentro do corpo de Cristo, para que nós não fiquemos perdidos. Em Coríntios 12, versículo 11 e 12 diz: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos são um só corpo. Assim é Cristo também. Nós somos um só corpo, mas nem todos têm a mesma função dentro desse corpo. Cada um tem uma função específica. Para quê? Para que esse corpo funcione de forma harmoniosa, de forma que traga glória para o nome do Senhor, de forma que edifique o corpo como um todo, edifique a igreja do Senhor, edifique uns aos outros, se completem uns aos outros. Se todo mundo for pé, onde vai estar o ouvido? Né? Tem o texto que diz, né? Se todo mundo for olho, onde estaria o olfato? Se todos querem ser boca, e onde estariam os pés? Então, Deus distribuiu para cada um dons específicos para que
nos completássemos uns aos outros e edificássemos uns aos outros para o bom aperfeiçoamento da obra de Cristo, do reino de Deus. Por isso é importante sabermos quem somos dentro desse corpo, né? Então, por isso a necessidade de conhecer o seu dom dentro do corpo, para que você desenvolva da melhor maneira possível e para que você não esteja no lugar errado, né? Fazendo algo que não é da sua competência fazer, né? Quando você pode estar desenvolvendo o dom para o qual Jesus te chamou para que desenvolva. Uma outra pergunta é: quais as dificuldades para reconhecermos esse dom? A principal dificuldade é a falta de comunhão com Deus. Para que nós reconheçamos o nosso dom, nós precisamos ter comunhão com o Senhor, precisamos buscar, né? A Bíblia diz que nós precisamos buscar com zelo os dons espirituais, né? E perguntar ao Senhor, o Senhor vai nos mostrar quais são as necessidades do corpo, e o Senhor nos criou e sabe como somos formados, a nossa capacidade, aquilo que melhor nós desenvolvemos, os nossos talentos que Ele mesmo nos deu. Então, para que nós, a nossa dificuldade se barra quando nós não temos essa comunhão com Deus, de perguntar a Ele, de buscar nele. E aí nós ficamos perdidos sem saber o que fazer. Então essa é a principal dificuldade, por isso é importante ter comunhão com o Senhor, buscar dele, buscar na palavra dele, buscar as respostas nele, a direção dele para aquilo que ele quer que nós façamos dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, no nosso trabalho, porque ele nos chamou e não separa aquilo que nós temos que fazer, tudo como para o Senhor e não para homens, né? E os nossos dons são para isso, para edificação, para a glória do nome dele, para a edificação do corpo de Cristo e tudo para ele, né? Para a glória do nome dele. Então aqui temos a quarta pergunta: quais os passos para reconhecer o seu dom? E aí o autor da lição coloca, né? E que nós precisamos crer nesses dons, né? Se você não crê nos dons, não crê que tem dons, que pode desenvolver dons, que Deus nos deu dons, que cada um tem. Você não pode dizer: eu não tenho nenhum dom, não sei fazer nada. Não, Deus colocou em cada um de nós um dom, um ou mais dons, né? Então precisamos crer nos dons, né? E os dons espirituais. Saber distinguir as características de cada um desses dons. E lá em 1 Coríntios 12, 31, nos dá uma orientação. Diz assim: procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Então, se você procurar, você vai encontrar, você vai achar, Deus vai mostrar, Deus vai te direcionar, e você vai usar os seus dons da melhor maneira possível, e vai ser de forma excelente, e vai edificar a igreja, edificar o corpo de Cristo, e vai trazer aperfeiçoamento para a igreja de Cristo. E perceber, um outro ponto é você perceber o aperfeiçoamento do corpo de Cristo através da sua vida, daquilo que você faz no corpo de Cristo. É uma das formas de você saber, de você reconhecer o seu dom. Quando você desenvolve aquele dom e você percebe que a igreja está sendo aperfeiçoada, que a igreja está crescendo enquanto você desenvolve aquele trabalho para o Senhor, para a glória do Senhor. O reino de Deus está sendo aperfeiçoado através da sua vida, da sua instrumentalidade. E, por último, mas não menos importante, apresente o seu corpo ao Senhor. Romanos 12, 1 e 2, um texto muito conhecido que eu gosto muito, né, que eu costumo sempre deixar como tarefa para os meus alunos, para as pessoas que eu aconselho. Romanos 12 diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor,
que é o vosso culto racional. E apresentar o nosso corpo ao Senhor, apresentar o nosso corpo como um todo, a nossa mente, o nosso coração e a nossa vontade. E isso todos os dias da nossa vida. Ao despertar, apresente a sua mente ao Senhor. Como? Pela leitura da palavra. Apresente o seu coração, os seus sentimentos, as suas emoções, orando, entregando nas mãos do Senhor os seus sentimentos para que eles não sejam dominados pela sua carne, pelas concupiscências da carne, né? E apresente a sua vontade ao Senhor, para que você não faça a sua, mas que você diga: Senhor, não a minha, mas a tua vontade. E aí você vai ter condições para exercer os dons os quais o Senhor colocar na sua mão, o Senhor designar para que você exerça com confiança e com sabedoria, e vai trazer aperfeiçoamento para a sua vida, edificação para a sua vida, para a igreja do Senhor e para o reino de Deus. Então a minha oração e o meu estímulo e o meu desejo neste domingo, nesta manhã, é que cada um de nós busquemos os dons e nos aperfeiçoemos cada vez mais naquilo que o Senhor já nos tem dado, naquilo que o Senhor tem nos dado para realizar, para que traga edificação para o reino de Deus e que façamos com zelo e com amor, para que sejamos cada vez mais excelentes no reino de Deus. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo. Que Deus abençoe a cada um dos meus irmãos e um ótimo domingo a todos. No nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.